Vamos aplaudir Jesus por esse presente? O presente é meu. Vocês não têm ideia, alegria de estar aqui nesse lugar, alegria de estar vendo o pastor Elias ali, sentado. Amamos essas vidas, oramos tanto por eles. Temos sempre notícia das lutas, das batalhas, e vemos que Deus tem dado vitória em todas elas, né? A Bíblia não diz que nós passaríamos em brancas nuvens pela nossa vida cristã. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor fala. Não diz que não passaríamos pelas águas, mas diz que não faria com que morrêssemos afogados. Não passaremos pelo fogo, mas não seríamos queimados. Então, cada luta que vencemos, nós vemos a mão de Deus conosco. E cada vez que temos notícia de recuperação de saúde, de vitória, de conquista, de pessoas que amamos, nós nos alegramos. Nosso coração se alegra com o que Deus faz na vida das pessoas que são especiais para nós. E pastora Amélia e pastor Elias são muito especiais para nós. E nós temos a alegria de estar mais uma vez neste mundo juntinhos desde ontem, porque na eternidade é garantido. Né? Na eternidade é garantido. E eu quero orar e agradecer a Deus esse privilégio. Pai, obrigada por mais um dia, Senhor, juntos, convivendo, rindo juntos, olhando nos olhos, adorando o Senhor juntos, Pai, falando das coisas do Teu reino, contando as vitórias, e tendo, Senhor, a alegria de estar com a igreja também, que eles amam tanto, que deram as suas vidas para cuidar. Obrigada, Senhor, pelo povo que se reúne nesse lugar, parte do corpo de Cristo na terra. Eu sei que viveremos juntos por toda a eternidade. Eu sei que como famílias do Senhor, nunca nos separaremos na eternidade. Então, cada lugar que o Senhor me leva, eu vejo um pedaço da família com a qual eu viverei eternamente. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Pai. E fala conosco nessa manhã, de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ontem nós estávamos, lógico que eu almocei na casa da Amélia, do Elias, o pastor Elias e a pastora Amélia. E a Amélia, ou a pastora Amélia, cozinha muito bem. E ontem fez uma feijoada light, mas muito saborosa. Irmã Rania, que também, não sei se ela está aqui, Irmã Rania está ali. Irmã Rania fez uma comidinha libanesa para mim. Muitas vezes que vim aqui, fiquei hospedada na casa dela. Irmã Rania e irmã Aziz nos trataram com muito carinho, muito tempo, muitas vezes. E ela fez um charuto libanês, folha de couve, e fez aquela pasta de grão de bico. E olha, foi um banquete ontem. E você sabe que quando o crente se reúne, come, que é uma beleza, e conversa das coisas do reino. É o assunto que nós temos, não tem outro assunto. E lá pelas tantas, veio uma palavra sobre sabedoria. À noite, depois do culto, estávamos sentados e conversando sobre atitudes do cristão. E veio uma palavra sobre sabedoria. E todos nós sabemos que pode haver pessoas cultas, podem haver pessoas letradas, estudadas, que não são sábias. E podem haver pessoas simples, humildes, que não tiveram oportunidade de estudar, que são sábias. Porque sabedoria não é o mesmo que conhecimento, que cultura. E desde a hora que conversamos, Deus estava falando ao meu coração. Desde a hora que estávamos conversando, Deus estava falando ao meu coração sobre sabedoria. E eu quero falar sobre isso com vocês nessa manhã. Na Epístola de Tiago, no capítulo 3, está escrito assim, a partir do versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você é sábio, você é inteligente? Então tenha fruto, manifeste esse fruto. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Epa!
Então, nem toda sabedoria vem do alto. É o que está escrito. Se você tem uma sabedoria que não produz bons frutos, se a tua sabedoria produz frutos ruins, ela não vem de Deus. Ela é humana, carnal e demoníaca, está escrito. Você sabia que o anjo que foi expulso do céu, que era um querubim ungido, ele era sábio? Ele tinha sabedoria e formosura, a Bíblia diz. A sabedoria que ele tinha no alto, no céu, quando foi criado, ela não desapareceu. A sabedoria original que Deus deu a ele, na natureza de anjo, não desapareceu, converteu-se para o mal. Eu disse ontem que é como um soldado do BOPE, treinado para fazer tudo certo, e vira rei do tráfico. E usa tudo que sabe para fazer tudo errado. Converte os seus dons, os seus talentos. Converte a sua natureza para o mal. Então, tem uma sabedoria que procede dele, que não procede de Deus. Veja bem, se pelo contrário tendes em vosso coração é a alma, falamos ontem, inveja, amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e dá bons frutos, é imparcial e sem fingimento. Deus aqui nos dá os pré-requisitos para saber se a nossa sabedoria tem procedência do mal ou do bem. Se ela é demoníaca ou se ela é do céu. Quantas vezes você ouviu falar que toda sabedoria vem do alto? Nananina, não. A própria Bíblia está dizendo que nem toda sabedoria vem do alto. Tem uma que é produzida pelo império das trevas. E é pelo fruto que você vai identificar qual é a sabedoria que você tem. E termina, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E eu pedi ao Senhor, deixa eu puxar um pouquinho essa mesa aqui, para o copo ficar mais acessível. E eu pedi ao Senhor que me mostrasse situações reais, porque você estuda a palavra e você vê teorias, conceitos, mas quando você vê casos, quando você enxerga coisas, acontecimentos, você pode aplicar a palavra de Deus. E eu pedi ao Senhor para me mostrar imediatamente o que vem à mente. As mulheres têm ouvido em pregações, a mulher sábia edifica a casa e a tola a derruba. A mulher sábia edifica a casa e a tola derruba. E eu sempre pensei que a tola fosse burra. A mulher sábia edifica a casa e a burra derruba a casa. Não é. A tola não é burra. Ela é inteligente, ela é sábia. Mas ela tem uma sabedoria que não vem do alto, que é humana, carnal e demoníaca. Ela não é uma tola burra. Ela é uma tola porque não recebe do céu, mas recebe das trevas, o que ela usa para praticar para a sua vida, na sua casa e na sua família. E aí Deus continua falando comigo. Me mostra casos concretos. Eu quero compartilhar com a igreja. E eu acordei pensando num caso bíblico que você conhece muito bem. Um caso lindo. Todo mundo sabe a história de Isaac e Rebeca. Rebeca de Isaac, a noiva amada, escolhida, lá na terra da parentela de Abraão, lá em outro lugar, depois que Sara morre. Ele quer que o filho dele se case, o único filho que ia ser cabeça de nação, ia ser o seu descendente, que geraria descendentes para criar a nação de Israel.
E Rebeca foi trazida para ser esposa de Isaac. É linda a história, é uma história de amor. Rebeca era estéril, ele ora, ela é engravida e ela tem filhos gêmeos. Ela não sabia que tinha filhos gêmeos, havia uma confusão no ventre dela. Uma gravidez gemelar é muito pesada. Uma criança já aperta tudo dentro da barriga, imagina duas. É fígado, é rim, é tudo espremido. E ela pensa que vai morrer, ela vai até Deus. E ela reclama dos sintomas que tem, e Deus fala para ela: tem 2 nações no seu ventre. Veja bem, eu vou aproveitar isso para falar algo que eu falo na aula sobre aborto. Se você quiser saber o que é o aborto, quais as consequências espirituais do aborto, assista no meu canal oficial no YouTube um vídeo que chama Aborto Aula 9. Por que Aborto Aula 9? Porque eu tenho cursos presenciais de cura e libertação e eu tenho curso online também. E no curso online a aula 9 é sobre aborto. E esse tema é tão sério, que eu resolvi liberar essa aula para todo o YouTube, mesmo para quem não se inscreve no curso online de cura e libertação. Inscreva-se no meu canal, digite lá, tem mais de 430 vídeos. Digite lá, aborto aula 9, você vai saber as consequências espirituais do aborto. São terríveis, terríveis, terríveis. Até impotência sexual para os homens pode ser consequência espiritual do aborto. Falência financeira, morte de filhos e outras tantas consequências. Mas eu não quero falar de aborto aqui. Eu quero falar de Esaú e Jacó. Então, ela estava grávida de gêmeos, tinha 2 meninos no seu ventre. E quando ela vai ao Senhor reclamando do desconforto, Deus fala para ela: tem 2 nações no seu ventre. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Vai embora toda a nação. Porque você não aborta só um filho, você aborta o neto, o bisneto, o tataraneto e toda a descendência que viria daquele filho. E aí a descendência de Jacó é a nação de Israel. Por isso o aborto é algo muito sério. Não é sangue derramado de uma vida, é sangue de gerações. É sangue derramado de gerações. Mas Deus fala para ela, além de contar para ela que tinha 2 nações, Deus fala para ela que no ventre dela, o primogênito passaria o direito da primogenitura para o segundo. Aquele que saísse da madre primeiro não ia ser o cabeça da geração. Não seria a descendência de Abraão, Isaque e Esaú. Seria Abraão, Isaque e Jacó, a nação de Israel. A primogenitura era tão importante porque levava o nome da família. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não seria Abraão, Isaque e Esaú. O primogênito tinha direito de herança em dobro também. Então a primogenitura levava o nome, o direito de herança era maior e tinha uma honra maior naquele povo. E Deus anuncia para Rebeca. Por que Deus anunciou para Rebeca? Porque Deus não faz coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas, ou ele mesmo contar. Ele anuncia o que há de acontecer para que o povo saiba que ele é Deus, ele tem condição de dizer o futuro. Quando ele forma o profeta Jeremias no ventre da sua mãe, ele já dá a esse profeta um ministério futuro. Por isso ele fala para o profeta: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Ele sabe tudo, de todo mundo, todo o tempo. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ele é um Deus onisciente e ele sabe tudo. Então, ele sabia que haveria uma inversão naqueles 2 meninos. Ele sabia que o primeiro, que deveria ser o primogênito, com todos os direitos da primogenitura, não daria valor para a sua primogenitura. Ele sabia que haveria um descaso da parte de Esaú. E ele anunciou isso para a mãe, preparando o coração dessa mãe. Mas foi só isso. Deus não disse para ela: faça alguma coisa para isso acontecer.
Deus não disse para Rebeca, ajude para que se cumpra a profecia. Não, ele só contou. E o que acontece? Por causa dessa informação, desde os primeiros momentos daqueles meninos, Rebeca deu preferência para o segundo, que vai ser o que vai comandar, vai ser o cabeça, vai levar o nome da família. Rebeca sempre tratou com discriminação, preferindo o menino Jacó. Muito bem, o velho Isaac está prestes a partir, ele sabe. Quando Rebeca teve os meninos, o velho marido agora tinha 60 anos, já não era jovem. E o tempo passa e os meninos viram homens, então ele está à beira dos 90 anos, já não enxerga direito, está com os olhos anuviados, certamente por uma catarata da idade, pela corrupção da carne. E aí ele chama o primogênito dele. Ele chama Esaú. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Esaú vendeu o direito de primogenitura exatamente do jeito que Deus viu e contou para Rebeca. Esaú chega da caça cansado, com fome. O estômago é mais importante para ele do que a honra de ser primogênito. A carne que se alimenta e que bota para fora os detritos, fala mais alto do que a herança que ele tinha de uma nação. O desejo imediato, físico, é mais importante do que a descendência dele. E ele chega com fome, e ele pede a comida que seu irmão tinha feito, e o irmão fala, só darei para você esse cozido se você trocar pela sua primogenitura. Ele não pensou duas vezes. A resposta dele poderia ser outra, minha primogenitura vale mais do que o teu cozido. A minha primogenitura é o meu nome, é a minha descendência, é a honra de levar o nome de toda uma nação como parte dela. Eu prefiro ficar com fome até desfalecer do que trocar esse direito dado por Deus para você. Mas Deus já tinha visto isso. Deus já sabia de antemão que ele não daria valor para a primogenitura, então ele já tinha trocado por uma palavra o direito da primogenitura com o irmão. Agora, o velho pai Isaac está prestes a morrer. Ele quer abençoar o seu primogênito. Ele sabe que não tem muito tempo mais. E ele chama Esaú e fala, faz o seguinte, você é um homem de caça, você é um homem caçador, caça um animal, traz, prepara para mim uma comida. E vem aqui, quando você me trouxer o que eu estou te pedindo, eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. Eu vou te abençoar e quem te abençoar vai ser abençoado e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E ele fica feliz da vida, o rapaz mesmo tendo vendido o direito da primogenitura, ele vai receber a bênção vale mais do que tudo. Meu pai, Isaac, vai proferir a bênção, que vai devolver a mim tudo aquilo que eu perdi naquele dia de fome e de falta de juízo, ele deve ter pensado. Rebeca, que passou o tempo todo dando preferência para o irmão, que não é o primogênito na hora do nascimento, chega para esse filho e fala, meu filho, aconteceu isso assim, assim. Seu pai vai abençoar Esaú com a bênção da primogenitura. Então nós vamos enganar o seu pai. Nós vamos enganar o seu pai. Nós vamos criar uma situação em que o seu pai vai pensar que você é Esaú. Eu vou te dar uma roupa de Esaú com o cheiro de Esaú, porque teu pai não enxerga, mas cheira muito bem. E você não tem pelo no corpo, Esaú tem, Esaú é cabeludo, Esaú era ruivo e peludo. Ruivo o pai não vai enxergar, não vai ver, mas o pai pode passar a mão em você. E vai ver que você é liso, não tem pelo, então eu vou cobrir as suas mãos e o seu pescoço com pele de animal. Com a roupa do teu irmão, com pele de animal, mesmo que ele toque em você, o cheiro do irmão e o pelo é do irmão, e o seu pai vai ser enganado.
e nós vamos fazer o seguinte, seu irmão foi caçar, a caçada demora, foi para o campo, e eu tenho um animal aí guardado, já cevado, eu vou matar esse animal e vou fazer rapidinho a comida que seu pai quer. E você vai levar para o seu pai, e ele vai pensar que é Esaú. E nós vamos enganar o seu pai. E você, além de ter a palavra do seu irmão, você vai ter a bênção do seu pai. Aí acabou. Aí não tem para ninguém mais. O rapaz tinha mais juízo do que a mãe. Ele fala para ela, mãe, se o meu pai perceber, ele vai me amaldiçoar, ao invés de me abençoar. E ela fala para ele, eu tomo para mim a maldição. Se o seu pai te amaldiçoar, eu tomo para mim a maldição. Vai. Os mais antigos vão entender o que eu vou falar, os mais novos não sabem, mas ela disse, vai que é tua, Tafarel. Né? Era uma expressão de futebol do passado. Pode ir, faz seu gol, o resto deixa comigo. E ele foi, exatamente como a mãe planejou. Ela foi sábia? Foi. Ela viu todas as facetas daquela situação, ela premeditou, quem premedita é sábio. Quem articula é sábio, quem manipula é sábio. Ela criou uma circunstância debaixo de uma sabedoria humana, carnal e demoníaca. E o rapaz foi, ela fez a comida melhor que ela sabia fazer, e o rapaz foi com a roupa do irmão. Quando ele chegou, o pai já sentiu o cheiro do campo, o cheiro do irmão. Pergunta para ele, quem é você? Eu sou Esaú. Não era Esaú, era Jacó. Ele mente ao seu pai, ao seu velho pai, induzido pela mãe. Ele leva o pai a acreditar numa mentira. O pai pede para ele se aproximar, toca nele, sente o pelo no pescoço, sente o pelo na mão. É meu filho, sim, tem o cheiro do meu filho. E tem o pelo do meu filho, é Esaú. Ainda assim, o pai se surpreende com a rapidez com que veio aquela comida. Porque o filho foi caçar, ele falou, vai, caça, vai para o campo e caça. Como caçou tão rápido? Aí vem a segunda mentira. Jacó responde, foi Deus que me ajudou, a caça veio ao meu encontro. Não foi Deus, foi o diabo usando a mãe dele. Foi Satanás usando a mãe dele. Para ele fazer aquilo que Deus não faria, mentir. Deus não é o pai da mentira. A mentira procede do inimigo, procede do diabo. Depois que ele fala, foi Deus que me ajudou e a caça veio ao meu encontro. O velho pai Isaac o abençoa, profere a bênção da primogenitura. Não demora, volta do campo Esaú, fez a caça, fez a comida, leva para o pai. Quando ele chega com a comida, o pai fala, mas eu já fiz a bênção, eu já recebi a comida. Quando o pai dá a conhecer a ele o que aconteceu, a Bíblia diz que ele odiou o seu irmão. Odiou o seu irmão. O irmão usurpou algo com mentiras. Usurpou algo com farsa, com desonra ao pai. Mentir para o velho pai doente em cima de uma cama. Invocar o nome de Deus para aquele pai doente em cima de uma cama. Ele não se deu conta do tamanho da encrenca que ele arrumou para a vida dele. Mas quando o irmão Esaú descobre, ele odeia Jacó, e mais que isso, ele faz planos de matar Jacó. Meu pai tem pouco tempo de vida, logo Deus vai recolher o meu pai, e assim que Deus recolher o meu pai, eu mato o meu irmão. Eu não quero dar essa tristeza para ele em vida, mas depois que ele partir, nada segura, porque Esaú sabia que a mãe estava por perto. E a mãe era a articuladora. Esaú sabia, Esaú sempre viu a mãe dar preferência para o irmão. Esaú sabia que o cozido que o pai comeu antes dele chegar com a caça, foi a mãe que preparou. Esaú não era burro. Ele podia não dar valor para a primogenitura, mas ele não era burro.
E ele começou a fazer tudo que a mãe não gostava e ele planejou matar o irmão. E a mãe, sabedora da notícia de que ele queria matar o irmão, chama Jacozinho, o filho do coração, e fala: Jacó, você vai ter que sair daqui por uns tempos, por uns dias. Na palavra de Deus está escrito uns dias. Jacozinho, vai e fica uns dias na casa do seu tio. Vai lá para aquela terra. E lá eu tenho um irmão, ele vai te acolher. E você vai ficar uns dias lá até passar a raiva do teu irmão. Até acalmar o teu irmão. E aí você volta. E você volta e vai ficar tudo bem. Queridos, quando Rebeca produziu essa maldade, induzida por uma sabedoria humana, carnal e demoníaca, Rebeca não tinha noção do fruto que colheria. Quando ela fala para o filho passar uns dias na casa do velho irmão dela, de Labão, ela não sabia que esses uns dias seriam 20 anos. 20 anos, o amadinho do coração, o filhinho do coração, esteve longe dela. Num tempo que não tem telefonia celular, não tem WhatsApp, não tem internet. Só pombo correio e sinal de fumaça, mais nada. Ela perdeu o filho. Ela perdeu o filho que ela enganou também. Ela perdeu Esaú, porque ela perdeu o respeito e o amor de Esaú. Ela perdeu os 2 filhos. Ela não perdeu só Esaú, ela perdeu Esaú e Jacó. Quando você pensa assim, uma mãe perde 2 filhos, perdeu o convívio, perdeu o respeito, perdeu a amizade, perdeu o carinho, perdeu o relacionamento, já é doloroso demais. É doloroso você ver famílias onde os filhos vão embora, deixa pai e mãe, não querem mais ficar juntos. Onde os filhos não querem nem saber o que está acontecendo na vida dos pais. Ou fazem tudo para ofender os pais, para machucar os pais. Mas isso é pouco. Você sabe o que mais Rebeca perdeu? Rebeca perdeu os netos. Quem são os filhos de Jacó? São aqueles que se constituíram cabeças das tribos de Israel. A descendência de Jacó é o começo da nação de Israel. Rebeca perdeu os netos. Eu não sei se tem muitos avós aqui, mas, gente, a coisa mais gostosa do mundo é tomar nos braços os filhos dos filhos. E depois tomar nos braços os bisnetos. Nós temos 2 bisnetos. Os filhos dos filhos dos filhos. Rebeca nunca tomou nos braços um filho de Jacó. Sabe por que eu sei? Porque a Bíblia conta que 20 anos depois, quando ele volta para a terra dele, que ele se reconcilia com o irmão, não fala que ele encontrou com a mãe, se não fala, a mãe já estava morta. E o velho pai morreu algum tempo depois que ele foi embora. Rebeca perdeu os 2 filhos. Rebeca criou uma circunstância de ódio entre irmãos. Rebeca perdeu os netos. Rebeca perdeu a alegria de ver as gerações futuras serem elevadas por Deus como líderes de tribos da nação de Israel. Rebeca perdeu a alegria de ser mãe, de ser avó e até de ser esposa. Porque eu não acredito que ela teve paz depois de enganar o seu marido e ver o marido perder um filho que foi embora também, que abandonou. E ela foi sábia? Foi. Toda a articulação que ela fez é debaixo de uma sabedoria. Veste a roupa do seu irmão, fica com o cheiro dele. Constrói uma mentira, engana seu pai. Só que a sabedoria humana, carnal e demoníaca tem um fruto, que é o fruto de dor, de sofrimento, de perdas. A sabedoria que vem lá do alto é mansa, pacífica, e o fruto é alegria, é paz. O fruto é a manifestação de Deus na terra. E aí, queridos, eu quis trazer essa palavra essa manhã para a igreja, e para aqueles que me ouvem em casa, e para aqueles que vão me ouvir no canal do YouTube, que eu vou postar isso tudo lá.
Muitas famílias estão sendo destruídas por falta de sabedoria, não apenas da mulher, do marido também. Famílias que não constroem relacionamentos de paz. O Deus que nós servimos, queridos, Ele é o Deus da reconciliação. Sabe como termina o Velho Testamento? O Velho Testamento termina dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria o profeta Elias, e não é a reencarnação de Elias, é o Espírito Santo usando uma geração profética para fazer a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse ferir a terra com maldição. Maldição é um ato de Deus, não é do diabo, escute bem. Quando falamos em maldição, as pessoas ficam arrepiadas, não gostam dessa palavra, acham que é uma ação do diabo. Não é, é uma ação de Deus. Você se lembra de Deus chegando para Caim, no começo da humanidade? Caim havia matado o seu irmão Abel, e ele chega para Caim e fala: onde está Abel, teu irmão? Caim responde: eu acaso sou tutor do meu irmão? Eu vou responder por ele? Deus, que sabia do que tinha acontecido, que tudo vê, que tudo sabe, que é onisciente, que é onipresente, viu. Ele viu Caim matando Abel. E ele fala para Caim, quando Caim responde: eu acaso sou tutor do meu irmão? Ele fala: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoa Caim? É Deus. Quem fala para Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem? É Deus quem fala. Quem termina o Velho Testamento dizendo: se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, eu virei e ferirei a terra com maldição? É Deus quem amaldiçoa, queridos. Maldição é um ato de Deus, é um resultado de um juízo de Deus. Deus é justo o tempo todo. E muitas famílias estão vivendo debaixo de maldições, por causa de contendas entre irmãos, desonra de filhos aos pais, e mães levando filhos a desonrar os pais. Você fala de Rebeca, parece que está tão antigo isso, tão velho. A senhora está falando de Velho Testamento? Não, tem Rebecas no meio da igreja hoje. Sabe aquela situação em que termina o culto de sábado? Ontem tivemos culto aqui, e os adolescentes querem ir para a casa do amigo, vai ter uma sessão pipoca lá na casa do amigo. Vamos assistir um filme? O líder dos adolescentes vai nos levar, vai ter lá uma reunião. É tudo da igreja, é tudo gospel, não tem nada errado, mãe. Então a mãe fala: ok, deixa eu conversar com o seu pai. Sábado o pai deixa aí, tudo bem, porque domingo pode acordar um pouco mais tarde. Aí domingo tem de novo: olha, vai ter a continuação do filme de ontem, porque era uma longa-metragem, e a gente viu só a metade, vai ver a metade do domingo agora. E chega domingo e o menino volta para a mãe e fala: agora eu posso ir de novo para a sessão gospel de pipoca que vai ter na casa lá do líder dos adolescentes? E a mãe fala: fala com seu pai. E ele vai para o pai, e o pai fala: hoje não. Amanhã tem aula, você precisa estar acordado na sala de aula. Se você dormir tarde, não for para casa agora, tomar um lanche para a cama, amanhã, pela manhã, você não vai aguentar acordar. Ou então vai dormir na sala de aula, não vai entender nada que o professor vai explicar. Então, hoje não é dia de sessão gospel, de cinema. Aí o menino volta para a mãe: meu pai é um chato. Meu pai não compreende as minhas necessidades. Meu pai é rígido demais. O pai dos outros meninos deixa. O pai escuta e fala: mas eu não sou pai dos outros meninos, eu sou seu pai. Eu sei a necessidade de sono que você tem. Eu sei que se você não dormir 8 horas, amanhã você está caindo pela tabela, você não vai aguentar.
Então a resposta é não. Aí ele volta para a mãe e chora de novo. Mãe, eu não aguento mais. Os meus colegas vivem fazendo gozação comigo, porque o meu pai pega no meu pé o tempo todo, cheio de exigência comigo. A mãe fala, espera aí, deixa eu conversar com seu pai. Tem algum problema ela ir conversar com esse marido? Nenhum. Ela pode advogar a causa do filho? Pode. E ela chega e fala para ele, meu bem, todos os meninos vão. Ele viu a parte primeira do filme, deixa ele ir. É só hoje, excepcionalmente. E ela consegue, com aquela voz branda, carinhosa, convencer esse marido. E o marido fala, tá bom, querida, só porque você insistiu. Mas vamos lá, tem uma exigência. Esse menino precisa estar, agora já são 9 horas, terminou o culto da noite. Esse menino precisa estar na cama, dormindo à meia-noite. Porque se ele não estiver na cama, dormindo à meia-noite, amanhã nem adianta ir para a escola. Vai perder a aula por causa de um filme. Se ele estiver na cama, dormindo meia-noite, ele pode ir. Aí ela volta para o filho. Seu pai deixou. Seu pai deixou. Você pode ir. Agora tem que estar na cama, dormindo à meia-noite. E o menino dá pulos de alegria quando ela fala a primeira parte. Seu pai deixou. Mãe, você é tudo de bom nesse mundo. Mãe, você é a mulher melhor do mundo. Mãe, quem tem uma mãe como você não precisa de mais nada. Quando a mãe fala, mas, contudo, todavia, entretanto, você precisa estar na cama, à meia-noite, dormindo, já deitado, apagada a luz, e você já ressonando. Ele fala, não adiantou nada. Porque até que a gente chega lá, bota o filme, termina o filme, vai comentar o filme, já passou da meia-noite, eu nem vou. Meu pai é muito chato, e não adianta você querer mudar isso, fazer a defesa do meu pai. Aí a mãe olha para ele, fica compadecida e começa a usar a sabedoria humana, carnal e demoníaca. E fala para o menino, olha, vamos fazer o seguinte, fica o tempo que vocês planejaram ficar. Eu vou deixar a chave da porta da entrada dentro daquele vaso de planta que tem na varanda do lado direito. Você vai pegar essa chave e você vai abrir a porta com muito cuidado, na ponta do pé. Quando você chegar no portão, você já tira o sapato, para não fazer barulho. Pega essa chave, abre a porta, entra no teu quarto, sem acender a luz, porque a hora que acender a luz, seu pai pode acordar. Entra debaixo dos lençóis e fica quieto. Seu pai não vai acordar para ver a hora que você chegou. O menino dá pulo de alegria. Mãe, você encontrou uma saída para mim. Está vendo? Quem tem uma mãe como você tem tudo. Oh, minha mãe, eu te amo. E beija daqui, beija dali. E o menino com toda essa liberdade, sem os limites colocados pelo pai, que é para favorecer a vida dele. Os limites que o pai colocou foi para abençoar a vida dele. Sem estar preocupado em obedecer ao pai, sem estar preocupado com a consequência de uma rebelião, esse menino vai e fica muito à vontade e chega em casa 1h da manhã. A chave está ali, onde a mãe combinou, ele entra descalço como combinou, deita na cama. E no dia seguinte, com aquela cara de sono na mesa do café da manhã, porque é o pai que deixa na escola. O pai olha para o menino, olha para a mulher, fala, que hora que esse menino chegou? Os dois respondem ao mesmo tempo, 11h30. Mas chegou 1h da manhã. A mãe, com a maior cara de pau, revestida de uma sabedoria humana, carnal e demoníaca, combinou com o menino de mentir para o pai, que chegaria às 11h30 da noite. O pai olha para ela, olha para o menino, tudo bem, ela está dizendo, eu vou acreditar nela. Queridos, você sabe o que essa mãe está plantando? Ela vai perder esse filho. Tem muitas mulheres que não sabem porque os filhos estão vivendo numa rebelião hoje. Porque esses filhos estão fazendo tudo errado. Porque a desonra se estabelece. E numa casa onde o filho mais velho desonra pai e mãe, você sabe qual é o resultado bíblico disso?
O mundo espiritual é regido por leis. Leis espirituais. E eu disse a você ontem que o mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem, está na maior regra espiritual que existe no universo, são os 10 mandamentos. No mesmo lugar onde Deus colocou, não matarás, não terás outros deuses diante de mim. Nesse lugar ele estabeleceu o princípio da honra numa casa, numa família. Ele criou a família é um projeto de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. É uma palavra dita por Adão, mas não foi Adão quem fala, ele é só a boca de Deus. Quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea formou, separou, entregou a mulher. E Adão olha para aquela mulher que Deus entrega e diz, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Adão não sabia o que era pai e mãe, como ele fala isso. Adão nasceu do pó da terra, só conhecia Deus, como ele profetiza isso? Porque é a profecia da família. A família é um plano de Deus. Por que Deus coloca nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem? Porque é uma regra que vai dar longevidade e plenitude de vida. Vai dar vida abundante. O inimigo não vai poder encurtar os seus dias e não vai poder fazer você viver com muito sofrimento. É um princípio bíblico que tem uma promessa bíblica. Na obediência sempre tem recompensa. Você veio aqui ao altar entregar dízimos e ofertas ainda há pouco. Quando Deus fala, trazei dízimos e ofertas, Ele faz uma promessa. Ele promete uma recompensa de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então os pastores que recebem no ministério, os dízimos que são devolvidos, que é a parte que Deus manda devolver, e as ofertas que são trazidas, eles podem orar, dizer, Deus, cumpra a tua promessa na vida desse povo. Abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, porque eles estão cumprindo em obediência o que o Senhor mandou. Então agora o Senhor pode recompensá-los. Em toda obediência tem uma recompensa. Nos 10 mandamentos, esse mandamento de honrar pai e mãe tem uma recompensa. Vai viver muito e vai viver bem. Pastora, é possível desonrar pai e mãe? Ou pai ou mãe? E viver muito? Porque eu conheço gente que desonrou pai e mãe e viveu muito, ficou velhinho. Eu também conheço. Mas se você ver a trajetória de vida dessa pessoa, você vai ver que ela sempre viveu debaixo de uma opressão maligna, ela sempre viveu mal, ela sempre teve dificuldades de provisão, ela sempre teve saúde abalada, ela se torna aquele velhinho que vive sozinho, abandonado, que ninguém quer saber dele. Ele colhe o fruto do que ele plantou. Você já viu alguém que desonra pai e mãe e vive bem? Eu conheço. Tem carrão, tem dinheiro, tem família, mas morre cedo. Eu nunca vi uma geração que honra pai e mãe ter longevidade. Morre cedo, são os pais que enterram os filhos. Você vai ver quantos pais enterram os filhos nesta geração que estamos vivendo hoje. Quanto pai e mãe segura na alça do caixão do filho. Isso é certo? Não! O certo é pai e mãe serem enterrados pelos filhos. Uma geração sepulta a geração anterior. Mas a maldição pela desonra que estabeleceu encurtou a vida. Deus é que faz cumprir as maldições. Lembra, não é o diabo, é Deus. É o fruto de uma justiça de Deus. E você vê hoje, vivemos numa sociedade que é chamada de pós-moderna. Não é mais moderna, é pós-moderna. Onde esposas desonram os seus maridos, não se submetem a eles.
Desonra os maridos diante dos filhos. Como que o filho vai honrar o pai se ele vê a mãe desonrar o pai dele? Se a mãe desmancha tudo aquilo que o pai estabeleceu como regra, se a mãe toma o papel de cabeça e cabeção e usurpa toda a autoridade do marido. Ontem, quando estávamos conversando sobre sabedoria, eu disse que estava ministrando num evento de mulheres, e uma mulher chegou para mim, quando eu falei de submissão à autoridade do marido é bíblico. Não importa se você é juíza federal, você é mulher e o teu marido é autoridade sobre você. Não importa. Não importa se você está à frente da igreja, como a pastora Amélia tem estado, por causa das enfermidades do pastor Elias, mas ele é autoridade sobre ela, ele respalda o que ela faz aqui. Como o pastor Otto respalda o que eu faço. Não importa o tanto que você estudou, o tamanho da herança financeira que seu pai deixou. Não importa o patrimônio que você traz para o casamento, seu marido não tinha patrimônio nenhum, você tem tudo. Você não é o cabeça. O cabeça é o seu marido. Deus estabeleceu isso. É princípio espiritual. O marido, autoridade maior sobre a casa. Quando uma mulher desonra esse princípio, ela estabelece o caos na sua família. Porque o filho mais velho vê a mãe desonrar o pai, e ele desonra a mãe, e o filho do meio desonra o filho mais velho, e o filho mais novo desonra o filho do meio, e desonra o filho mais velho, e todo mundo desonra todo mundo. Ninguém está debaixo da bênção nessa família. Ninguém. Ninguém. Aí não compreende por que o caos se estabelece. Por que o inimigo se levanta com toda pompa e circunstância e faz o que quer nessa família. Porque o princípio da desonra estabeleceu a maldição dentro dessa casa. E a maldição é um ato de Deus. Nunca se esqueça disso. Pode marchar, pode ordenar que o inimigo saia, pode chamar a turma de libertação da Igreja Batista de Jales. Se você não mudar o desrespeito ao princípio bíblico, o demônio não vai sair da casa. Porque a porta continua aberta. A porta continua aberta. Deus está levantando nesse tempo famílias com autoridade para mudar histórias de nações. Quando a Bíblia fala em Isaías 61, a profecia da vinda de Jesus, da unção ministerial de Jesus, ele fala: sereis chamados famílias benditas do Senhor. Edificareis cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Estabelecer o princípio da honra, da bênção. Bênção, meu pai. Sua bênção, minha mãe. Pastor, isso é antigo demais. Isso não muda, querido. Bênção de pai e mãe é tão importante na sua vida que você não tem ideia. Não tem ideia, se não está na mesma cidade, pega o telefone e liga. Hoje, com o telefone celular, com o WhatsApp, é tão fácil se comunicar. Me abençoa, meu pai, me abençoa, minha mãe. Eu preciso da sua bênção. A Bíblia fala que o que Deus mais odeia é contenda entre irmãos, o que é mais abominável a Deus. Ele tem uma escala de coisas abomináveis. E a pior delas é contenda entre irmãos. Na sociedade pós-moderna que vivemos, não há vínculos de relacionamentos amorosos entre irmãos. Há disputa. Há uma briga permanente. A família abastada, ela tem uma casa enorme, cada filho tem um quarto, tem uma televisão, glória a Deus, tem um aparelho de som, glória a Deus, um telefone celular, glória a Deus. E é melhor assim, pastora, porque quando eles se encontram, eles brigam. Então a senhora está fazendo a separação total deles. Está preferindo que eles não se assentem na mesa juntos para comer, não brinquem juntos? Não joguem os mesmos jogos juntos? Melhor que fiquem separados? Quando você percebe o que está acontecendo no meio do povo de Deus, eu não estou falando do povo do mundo, não.
você vai ver caminhando para uma desagregação familiar terrível. Os pais ocupados demais para ensinar aos filhos aquilo que eles precisam saber de princípios de Deus. Aí delega para as escolas, e nem toda cidade tem escola cristã. Nem todo mundo tem recurso para botar filho numa escola cristã. Vai para uma escola pública, onde estão lá os mestres que ensinam o que querem, as ideologias que querem. A senhora é contra a ideologia de gênero? Eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Essa é a ideologia certa. Filho, mãe, pai, homem, mulher. É isso que é o correto. Eu não sou politicamente correta, queridos. Não sou. Eu sou biblicamente correta. É diferente. É o que a palavra de Deus diz que tem que ser ensinado, e cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele Ministério da Cultura, cale-se diante dele político, cale-se diante dele tudo. A palavra final é dele. É dele. E você vê uma inversão de valores no mundo. Recentemente nós vimos lá na Venezuela mulheres felizes da vida, gritando na rua de alto e bom som, porque o aborto foi permitido até tal mês da gravidez. E aí uma mulher entrevistada, ela fala: claro, eu tenho direito sobre o meu corpo. Eu tenho direito sobre escolher o que eu quero. Ah, se eu pudesse conversar com aquela mulher um dia, diria para ela: querida, o direito fundamental é o direito à vida. Se não tem vida, não tem outro direito nenhum. Se não tem vida, não tem direito ao nome, não tem direito à integridade física, não tem direito à herança, não tem direito a nada, porque o direito fundamental, que é o direito à vida, foi roubado na hora do aborto. Inversão de valores. Inversão de valores no conceito familiar. Você vê a cada dia o mundo caminhando para um caos. A última voz que pode fazer mudança é a voz de Deus, é a voz da igreja. É Deus falando pela boca do seu povo. É alunos que tenham coragem, diante de um professor que é ateu, falar para o professor aquilo que ele não sabe, que existe um Deus criador. Existe um Deus que formou homem e mulher. Existe um Deus que não nos fez animais racionais. O homem não é um animal racional porque pensa. Se você martela nessa, digamos, nessa mentira, que é uma teoria, a teoria da evolução, que o homem vem de uma evolução animal, todas as outras coisas ficam fáceis de ser colocadas. Se o homem é um animal, ele pode acasalar ao invés de casar. Cada hora uma fêmea, por que não? Os animais acasalam. Se o homem é um animal racional porque pensa, não é um ser especial formado à imagem e semelhança de Deus, além de poder acasalar com quem ele quiser, ele não tem obrigação nem compromisso com filho nenhum. Ele vai gerar filhos na promiscuidade e ai daquela que se entregar para ele, vai ter que entrar com ação de investigação de paternidade para mostrar que o filho é dele, porque ele acasalou com tanta gente e ela acasalou com tanta gente, quem é que sabe qual é o pai? Todas as outras coisas podem ser aceitas. Mas o homem não é um animal racional. O homem é um ser formado à imagem e semelhança de Deus. E segundo a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática, e é a verdade que eu aplico, o homem foi formado por Deus para dominar sobre os animais. Dominar sobre todas as coisas. E criar um estilo de vida na terra que aponta para a eternidade, aponta para o céu. Famílias benditas, pai, mãe, filhos, criados para o louvor da glória de Deus e para manifestar o amor de Deus na terra. E aí, queridos, nós vivemos um desafio a cada dia. Porque uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca está gerindo todas as informações na terra. Tem o controle das mídias, tem o controle das redes sociais.
Pastora, a senhora está dizendo que eu não tenho que entrar na mídia e na rede social? Muito pelo contrário. O meu canal oficial do YouTube tem mais de 33 milhões de visualizações. O meu Instagram já ultrapassa 11 mil inscritos. Minha página no Facebook, eu tenho tudo isso, eu sou uma velha high-tech. Tudo que você imaginar que eu posso usar para pregar o Evangelho, eu uso. Sabe por quê? Eu imagino o apóstolo Paulo com uma página na internet. Eu imagino ele produzindo uma mídia que leve a verdade de Deus para o mundo. Mas tem que levar. Porque você vai encontrar zilhões de coisas que são contrárias à verdade de Deus. E se você não tiver uma vida fundamentada na palavra, você vai ser influenciado, seu filho vai ser influenciado, sua casa vai ser influenciada. A palavra de Deus nos ensina em Colossenses capítulo 1, sobre a excelência da pessoa e do ministério de Jesus. Colossenses capítulo 1 fala que Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, falando do Pai. Depois fala da pessoa de Jesus. A partir do versículo 15, fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível não é aquela imagenzinha que você adora, feita de barro, de madeira. Deus não apareceu ao homem no Monte Sinai para não fazer imagem do próprio Deus. Está escrito isso. Deuteronômio capítulo 4, Moisés exortando o povo que não vai entrar na terra prometida, que não fizesse imagens de esculturas para adorar, porque Deus, quando deu a ele os mandamentos aos filhos dele, lá no Monte Sinai, não apareceu para que não fizessem imagem. Quando a Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, que ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tudo subsiste nele. Está falando da figura, na essência, imagem de amor, imagem de honra, imagem de reconciliação, imagem de poder, imagem de bênção. Olha para Jesus e você vai ver Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. E nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20, reproduza para mim na tela, fala que, pelo sangue do Filho, aprove ao Pai. Aprove é decidir o Pai, escolher o Pai. Pelo sangue do Filho, aprove ao Pai reconciliar consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Como assim? Está escrito então que pelo sangue de Jesus na cruz, pelo sangue derramado na cruz, tudo foi reconciliado com Deus. Tanto as coisas que estão na terra, quanto as que estão no céu. Todas as coisas, não é só todas as pessoas, não é só o homem. Toda a criação, aprove ao Pai, pelo sangue dele, derramado naquela cruz, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. E por que o céu precisou ser reconciliado com Deus? Por que Deus precisou reconciliar o céu consigo mesmo? Porque o pecado não começou no Éden. O pecado começou no céu. Houve uma rebelião de anjos. Anjos formados para o louvor da glória de Deus, para viverem harmoniosamente. Anjos feitos para o louvor da glória de Deus, para serem submissos a Deus, honrarem a Deus. Anjos formados por Deus para o louvor de sua glória, rebelaram-se contra eles, e submeteram-se contra ele, liderado por um anjo de luz chamado querubim ungido, e que se transforma em Satanás, está escrito em Apocalipse 12.
houve peleja no céu, foi expulso o dragão, a antiga serpente, o diabo, que se chama Satanás, e foi lançado para a terra. Por que o céu foi reconciliado com Deus? Porque onde tem guerra, a harmonia é quebrada. Tem despojos. Onde há guerra, há detritos da guerra. Onde tem rebelião, há confusão. Teve que haver uma guerra no céu. Os anjos que permaneceram dando honras a Deus expulsaram os anjos caídos. E o sangue de Jesus na cruz tem poder para reconciliar até o céu com Deus, quanto mais famílias. O sangue de Jesus reconcilia o homem pecador com Deus, reconcilia filhos com o pai, esposa com o marido, com toda a autoridade do céu. Pode haver reconciliação. E o que eu quero dizer para você é que o princípio da rebelião, ele é o princípio de Lúcifer. É a síndrome de Lúcifer, pastor Elias, a rebelião. É a síndrome de Lúcifer, a desobediência. É a síndrome de Lúcifer, a desonra. O que se estabelece nas famílias, você pensa que é apenas resultado da pós-modernidade? Não. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Cada vez que numa família se estabelece rebelião de filhos contra os pais, insubmissão de mulher contra o marido é autoridade, Deus era autoridade, o anjo não reconhece. Sabe o que acontece? Demônios são convidados para entrar na casa das famílias. E sabe qual é o ministério dos demônios? Matar, roubar e destruir. Só tem um jeito de mudar isso, queridos. É voltar à posição certa. É estabelecer princípios de honra dentro das famílias. É pedir perdão pelo pecado da rebelião. É fazer o caminho de volta. É aquela mulher que tem o nariz em pé e que todo o tempo influenciou os filhos a desobedecer os pais. Chegar em casa hoje, você que está me ouvindo na internet, chegar em casa hoje, chamar seus filhos e dizer, a partir de hoje, nós vamos honrar o seu pai. A partir de hoje, a autoridade do seu pai vai ser honrada dentro dessa casa. A partir de hoje eu não aceito mais e nem aprovo mais mentiras. A partir de hoje, nós vamos estabelecer os princípios do céu nesta casa. A partir de hoje, Jesus vai reinar nessa casa. Levitas, eu quero vocês no altar. Por que o céu é céu? Por que há harmonia no céu hoje, mesmo tendo havido uma rebelião no passado? Porque houve reconciliação. Porque o sangue derramado na cruz reconciliou céus e terra com Deus. E porque houve reconciliação, quem reina? O Deus Todo-Poderoso. A autoridade foi restabelecida. Não há usurpação de autoridade. Por que o céu é céu? Porque Jesus reina lá. Porque Ele está à destra do Pai e reina com o Pai. Se Ele reinar na minha casa é o céu, vira o céu. Se Ele reinar na sua casa vira o céu. Olha, nós atendemos muitos casais. Quantos casamentos estão acabando por falta de paz na família? Um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, fala, eu não tenho paz na minha casa. Eu prefiro ficar no trabalho e fazer horas extras. Porque lá em casa é um lugar onde não habita a paz. Mas o teu Deus é o príncipe da paz. Se na tua casa não tem paz, significa que Ele não está reinando lá. O povo de Deus dá muita importância para a manifestação do Espírito Santo de Deus pelos dons. Se ora em línguas, se tem dom de cura, se tem dom de discernimento, se tem dom de interpretação de línguas.
pelos dons que Jesus vai reinar na sua casa. É pelo fruto do Espírito. É o fruto, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. É pelo fruto que vamos saber de que espíritos nós somos. É pelo fruto. Jesus estava indo para Jerusalém um dia ser crucificado. Ele vai passar por Samaria. Manda discípulos à frente, João e Tiago, para arrumarem pouso para ele. Samaria não quis receber Jesus. E eles voltam irados ao encontro de Jesus, dizendo: olha, Samaria não quer te receber. O Senhor nos permite mandar vir fogo do céu para destruir Samaria? Vamos fazer uma punição para Samaria porque não quis te receber? Está em Lucas capítulo 9, lá pelo versículo 52. Jesus fala para eles: de que espírito sois? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Eu não vim para mandar fogo em Samaria, eu vim para salvar Samaria. Jesus vem para reconciliar, vem para salvar. O primeiro fruto, ou o primeiro gomo do fruto do Espírito é o amor, queridos. Quando a Bíblia fala antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele vai mandar uma palavra profética, uma unção profética, para haver reconciliação dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por que essa ordem é assim, dos pais aos filhos? Porque os pais viveram mais, sabem mais, conhecem mais de Deus, ou deveriam conhecer. Eles vão estender a mão para o filho e fazer a paz que precisa ter. É o pai que vai pegar o telefone e falar: meu filho, volta para casa. Você está fazendo falta aqui. Nós vamos começar tudo de novo. Vamos fazer tudo de novo e tudo novo. Jesus é o príncipe da paz. Jesus veio para reconciliar. Jesus veio para salvar. Nossas famílias têm que ser expressão viva da presença de Jesus na terra. Não tem nada que aconteça na nossa casa que não possa ter solução. Não tem pecado praticado pelo cônjuge que não possa ser perdoado. Queridos, só tem um pecado que não tem perdão: é blasfêmia contra o Espírito Santo. As famílias não devem ser separadas porque um dos dois errou. Queridos, um erro é circunstancial, é passageiro, é temporário. Um erro não define uma pessoa é maior do que o seu erro. O erro é um momento e deve ser perdoado, sim. Porque se Jesus perdoa, quem sou eu para ser mais justa do que Ele não perdoar? Se Deus perdoa o arrependido, quem sou eu para não perdoar? Se as famílias exercerem isso, não haverá divisão, não haverá rompimento, não haverá separação. Mas vão envelhecer juntos, vão tomar nos braços os filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos. Serão famílias benditas do Senhor. Eu quero orar, quero que essa palavra seja completada pelo Espírito Santo no seu coração. Às vezes a minha palavra é insuficiente, porque ela é construída na minha mente, no meu intelecto, onde está a minha capacidade verbal. Mas o Espírito de Deus pode ir muito além do que eu fui. Ele vai além, às vezes, na revelação para mim, e eu não consigo expressar tudo. Mas que o Espírito Santo, no decorrer desse dia, dessa semana, desse mês,
esteja falando com você e que no dia de hoje ainda você faça a ponte da reconciliação. Pastora, eu só posso fazer a ponte da reconciliação se eu der um passo e o outro der um passo e a gente encontrar no meio. Não. Você pode fazer a ponte sozinho e chegar do outro lado. Estenda a mão para a reconciliação. Abra o coração para o perdão. Comece do zero. Comece abençoando. Não fale do passado. Deixe para trás as coisas que para trás ficaram. Prossiga para o alvo que está proposto, e o alvo é Cristo. Ainda há tempo de fazer o que é certo. Você está vivo, o coração está batendo ainda. Ainda há tempo de consertar aquilo que foi mal feito. Começa hoje. Pode começar aqui agora. Enquanto estivermos adorando, sai do seu lugar, vai abraçar seu pai, seu filho. Abençoa sua esposa, abençoa seu marido. Vocês estão brigados, acordaram picudo hoje? Pois acaba a briga aqui agora. Levante a bandeira da paz. Você vai ver o resultado disso. Você vai ver bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção na sua vida. Eu vou orar e depois vamos adorar. E nessa adoração, comece a ponte. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Pai, pela tua paciência conosco. O Senhor não desiste de nós, Pai. O Senhor continua nos ensinando e a boa obra que o Senhor começou, o Senhor continua fazendo. A cada dia, Pai, de glória em glória, podemos chegar à estatura de varão perfeito. Nós tínhamos a tua glória lá no Éden, Pai. Nós tínhamos, era a semelhança do Senhor. O pecado fez com que fôssemos destituídos dessa glória. Tua palavra diz que em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perdemos. Mas com Cristo Jesus, Pai, nós podemos ter de volta essa luz em nós. Podemos ser como luzeiros no meio de uma geração. Não importa o que o mundo pregue, o que o mundo faça, o que o mundo fale, o que o mundo viva. Nós não somos desse mundo. O Senhor disse quando orou teu filho a oração sacerdotal: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não os tire do mundo, mas os livre do mal. Queremos ser, Pai, como luzeiros no meio desta geração. Fazer diferença, Senhor. Manifestar as tuas verdades espirituais na terra. Que a nossa casa seja bendita na terra, Pai. Que a nossa descendência seja bendita na terra, Pai. Não geramos filhos para calamidade. Não queremos ver famílias separadas, Pai. Mas queremos ver cumprir os teus propósitos em nossa vida, Pai. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só pastor Elias que gritou amém. Amém, igreja?